connosco. Eu acho que ele se tornou conhecido, se calhar todos aqui, por ter trabalhado no público como jornalista, sobretudo na área da ciência e do ambiente. Também foi, no Jornal Público também foi editor, subdiretor, esteve lá muitos anos. Eu acho que se calhar o que muitas pessoas não sabem é que ele tem um mestrado pela Universidade de Boston em Ciências do Jornalismo e um doutoramento pela Universidade de Leeds, também nessa área. A tese, se bem entendi, era sobre como os jornalistas de ciência usam a internet, os malandros, não é a internet. E neste momento tem 2 desafios a tempo inteiro, em paralelo. Um é professor na Universidade Nova de Lisboa, na área de jornalismo, obviamente, e é também editor multimédia na RTP. E ainda tem tempo, alguns, não sei, talvez entre as 3 e as 5 da manhã, para tratar do blog.media, onde tece reflexões sobre jornalismo, jornalistas, desafios e o futuro. Professor, muitíssimo obrigada por ter vindo hoje aqui e por cada par de orelhas que aqui está, há outros 20 que vão depois levar o recado. Muito obrigado. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de falar sobre este tema que me fascina, que é o jornalismo de ciência. O tema da conferência deveria ser talvez os jornalistas de ciência, ainda servem para alguma coisa. Eu vou falar principalmente sobre o jornalismo de ciência, sobre aquilo que me parece ser porque é que as notícias de ciência são como são, se quisermos falar assim, não é? Muitas vezes nós perguntamos porque é que determinadas notícias de ciência aparecem, outras notícias não aparecem, porque é que determinadas fontes, determinados cientistas são sempre ouvidos e os outros cientistas não são ouvidos. E também, no final, levantar algumas questões sobre o que é que está a mudar, porque está muito a mudar no jornalismo, e também responder a esta pergunta pela negativa. Eu tenho uma perspectiva um bocadinho pessimista do jornalismo. Acho que os jornalistas servem cada vez para menos, porque, digamos, o poder que os jornalistas tinham de estar entre o público e as fontes deixou de existir. Ou seja, a todos nós, e cientistas principalmente, e aqui assim estão principalmente pessoas da área das ciências, que são cientistas, são investigadores, todos nós nos cabe o papel de divulgar. E se estamos à espera de jornalistas para divulgar, jornalistas como eu ou como outros, não vamos longe, porque os jornalistas cada vez são menos nas redações e cada vez divulgam menos. O papel, eu começo por mostrar estes cartoons do Sidney Harris, não sei se vocês conhecem, e eu parece que o papel dos jornalistas de ciência é principalmente este papel, ou deveria ser este papel, e muitas vezes eles não desempenham. Quando nós vemos nas órgãos de comunicação social imensas informações, aliás, neste momento, não sei se vocês têm noção, mas neste momento na Grã-Bretanha passam-se coisas gravíssimas por causa da vacina tríplice, não é? Do scare que houve com a vacina tríplice, MMR, se vocês procurarem MMR Vaccination, há imensa coisa na internet sobre o tema, e neste momento o Sunday Times, aqui há 4 semanas atrás, ou 5, já não sei muito bem, publicava em primeira página, não estamos a falar de um tabloide, estamos a falar do Sunday Times, publicava em primeira página que morreu a primeira vítima do scare, deste scare que houve, que a vacinação tríplice provocava o autismo, não é? Este senhor Wakefield, este professor Wakefield, causou imensos problemas e tem a ver com o facto de os jornalistas às vezes fazerem coisas, e nós vivemos isso feito todos os dias, fazerem coisas que no campo da ciência há alguma dúvida que se passa, que é, há 99% de pessoas a puxar para um lado e há um tipo que puxa para o outro, então vamos balancear a notícia. Também é preciso ouvir o Wakefield. O Wakefield diz que isto faz autismo. Cada vez que havia notícias sobre vacinação, autismo, e as pessoas deixaram de vacinar e agora começam a morrer as primeiras crianças por causa deste problema. Portanto, os jornalistas não fazem muitas vezes este trabalho, que é separar aquilo que é a pseudociência, estão cheios
os jornais estão cheios de pseudociência, não sei se lembram, os mais novos talvez não se lembrem, mas os mais velhos lembram-se certamente daquela cientista portuguesa, a Olga Visser, que aqui há uns anos atrás, alguns em 1996, tinha descoberto a cura da SIDA, não é? E que aquilo não passava depois de analisar, não é? Nós no público escrevemos imenso sobre isso, nós levámos à análise um medicamento que ela punha em algodões nos braços dos pacientes, que era dissolvente de laboratório. Portanto, era um solvente que era utilizado em laboratórios para lavar os materiais de laboratório e, portanto, é a mesma coisa, ou seja, o número de vírus também diminui se a pessoa beber lexívia, em princípio. Não lhe faz muito bem, mas acaba por fazer algum efeito. Ela dizia que tinha descoberto a cura da SIDA. E, portanto, é isto. Os jornais estão cheios disto. Depois, outra coisa que os jornalistas de ciência têm que saber fazer é fazer isto. Ou seja, conseguir explicar, em poucas palavras, que a ciência o caixote das teorias está cheio até ao cimo, o caixote das provas não tem nada, ele até nem tem nada, não é? Neste cartão não tem nada. Ou seja, há uma grande diferença entre aquilo que se diz, aquilo que se projeta, aquilo que está em ensaios clínicos em ratinhos. Não é? Lembro-me de haver títulos de jornal, também nos anos 90, esperança para pacientes tetraplégicos, não é? Porque tinham feito uma experiência de renovação de medulas de rato cortadas em laboratório. Não era sequer com os ratos vivos, não é? Era a medula no laboratório, cortavam e depois eles conseguiam que a medula se tornasse a juntar. Ou seja, coisas que mais tarde, quer dizer, as pessoas têm essa esperança sempre de vir e os jornalistas têm que ter muito cuidado com isso. O meu editor, o José Vítor Malheiros, quando ele era editor da secção de ciência, foi com ele que eu aprendi quase tudo. O José Vítor Malheiros proibia-nos de escrever 3 palavras, que era cura, esperança e revolução. Era proibido escrever. Cura, esperança e revolução. E, portanto, não se podia escrever. Tínhamos que arranjar maneira de dizer aquilo de outra maneira. Não se podia escrever estas palavras. E hoje estamos cheios disto, de tipos, e isso também não faz bem à ciência. Finalmente, acho que os jornalistas de ciência têm que evitar frases como esta. Têm que... A cultura científica está no nosso dia-a-dia, não é? E quando há uma marca de cafés, neste caso, que diz que vai visitar os pinguins ao Ártico, não sei mesmo se só daqui a muitos anos, não é? Mas visitar pinguins no Ártico é uma coisa que é impossível fazer, como vocês sabem. Mas isto andou nos pacotes de... Pode ser uma coisa menor. Pode ser uma coisa menor. Tem uma graça. Não, isso é de propósito. Porquê é que eles fizeram isto? Eu estou convencido que o autor da frase não é burro. Esta Cláudia Bandeira, não sei muito bem, não é burra de todo. Ela deve ter escrito Antártica, mas não cabia. E o desenhador disse, põe o Ártico. Digo eu, não sei. Gostava de saber um dia qual é a razão para que alguém tenha feito uma frase destas. Um dia gostava de visitar os pinguins no Ártico. Aliás, o grupo rock Polo Norte tem uma capa que tem pinguins na capa. O primeiro álbum, o Polo Norte, tem pinguins na capa. Vocês algumas repararam nisso bastante. Portanto, os jornalistas de ciência também servem para isto, para tentar aumentar a cultura científica. As grandes questões que se colocam nas relações entre jornalistas e cientistas, e alguns de vocês aqui já contactaram com cientistas, há vários problemas que se colocam e nesta relação de ciência contra os média, há várias questões que dificultam as relações da ciência com os média. Peço desculpa, os slides estão todos em inglês, eu normalmente faço, algumas vezes tenho em inglês, outras vezes tenho em português, estes aqui tenho em inglês. Eu fiz uma vez uma apresentação e alguns deles são dessa apresentação, que é uma coisa maior. Uma das questões que se levanta é a questão do tempo. Os cientistas estão habituados a trabalhar num tempo que nada tem a ver com o tempo dos jornalistas. E isso é um motivo de conflito. Quando o jornalista telefona, ele quer informação. Houve um tremor de terra, ponto 7 nos Açores. É preciso alguém que explique o que é a intensidade 7 na escala de Richter, ou não sei quantos na escala de Mercalli. É preciso alguém que explique logo, imediatamente. E muitas vezes há esta ideia do tempo, e muitas vezes os cientistas não estão disponíveis nesse tempo. Porquê é que há mais cientistas? Porquê é que os cientistas são sempre os mesmos a aparecer? São aqueles que estão disponíveis rapidamente.
Eu digo isto muitas vezes. Ou seja, eu sei que quando preciso de um cientista numa determinada área, eu posso tentar procurar um... Quer dizer, há aqueles cientistas que falam sobre tudo. Quer dizer, se eu quiser uma pessoa que comente sobre tudo, desde a descoberta de planetas até o jogo do Benfica Rio Ave, o Marcelo Rebelo de Sousa. Não é? Portanto, é possível contactá-lo para ele dizer qualquer coisa. Descoberta de um planeta extrasolar, ele comentará. Não tenho nenhum medo de comentar. Não me interessa que ele comente os planetas extrasolares. Portanto, depois vou por aproximações assim. O tipo certo era este. Eu tento. Ele não está disponível. Não está disponível para falar para os jornalistas, etc, etc. E a pessoa vai afastando-se. E muitas vezes, eu não quero, eu aqui assim, digamos, atiro mais a culpa para cima dos cientistas. O cientista, se não se disponibiliza, a sua versão dos acontecimentos não aparece. E muitas vezes esta questão do tempo é absolutamente crucial. Às vezes nem que seja para dizer, desculpe lá, esse estudo, é um estudo que diz que agora as pessoas tetraplégicas vão todas começar a andar de repente. Tu mesmo a dizer, olha, desculpe, esse estudo foi publicado em algum lado. Nem que seja dizer isto. Está publicado numa revista científica como deve ser, foi revisto por pares, já foi replicado. Quer dizer, não podemos falar, ou seja, nem que seja para dizer isto, para dizer este tipo de informação. Depois, há a questão do impacto. Ou seja, os cientistas estão habituados a escrever para um impacto, aquilo que eles escrevem tem um impacto reescrito, tem um impacto na sua comunidade científica, tem um impacto muito grande a muito longo prazo. Mas o impacto na comunidade é restrito. Aquilo que aparece nos mídias tem um impacto absolutamente brutal imediatamente a seguir. Não é? Quando eu digo já temos um palhaço, não é? Quer dizer, ele não pode estar à espera que aquilo não seja o título. E não seja, ainda ontem estive com um colega, um aluno meu que esta semana, ele não me disse o quê, não é? Estou para ver amanhã. Aliás, já deve estar a ser paginado neste momento. Ele foi entrevistado, ontem foi uma aula minha, porque eu às vezes chamo antigos alunos para irem às minhas aulas, ele foi uma aula minha e antes da minha aula foi entrevistar o César Vieira. E eu disse assim, então como é que é? Eu disse no final da conversa assim, então vamos ter ele disse alguma coisa sobre palhaço, o César Vieira, porque ele é dos novos negócios. E por primeiro disse uma entrevista sobre o palhaço. Ele disse, não, ele não disse, não. Por acaso disse lá uma coisa que eu lhe perguntei 2 vezes a ver se ele queria mesmo dizer aquilo. E ele disse que sim. Ele não disse o que é. Esse será o título da manhã. Eu não tenho dúvidas, não sei o que é que ele disse, não é? Se calhar não é nada de especial. Mas esse será o título da manhã. Ele perguntei mais 2 vezes assim. Desculpe, mas quero dizer mesmo isto? Quero. Ou seja, não sei o que é. Não sei sobre o que. Eu sei que é sobre a Expo 98 e sobre as construções da Expo 98, etc. Ou seja, esta questão do impacto, às vezes as pessoas não têm consciência de que, ao darem uma informação, estão a causar um impacto enorme. E às vezes, inclusivamente na própria comunidade, ou seja, dizem uma coisa, aparece uma parangona e depois a pessoa arrepende-se de ter dito aquilo. Não é? Aliás, como o próprio Sousa Tavares, ele próprio diz depois que se arrependeu daquilo que disse. Eu tenho uma história que costumo contar, que acho que já ouviu esta história. Eu quando, em 1990, quando foi no princípio do público, eu vou contar muito rapidamente, porque senão eu distraio e eu tenho muito poucos slides, mas eu cada slide falo durante não sei quanto tempo. Eu em 1990, para vocês verem o que é o impacto, em 1990, os mais velhos lembram-se certamente, houve um problema gravíssimo com as bolsas da GNICT. E as bolsas da GNICT deixaram de ser pagas. E eu telefonei para a GNICT a perguntar. E atendeu uma senhora chamada Olga Martinho, que ainda lá está. E a doutora Olga Martinho veio ao telefone e disse assim, olha, sabe, há vários investigadores a queixarem-se, na internet, nós nessa altura nós tínhamos pequenas informações do que é que se passava dos investigadores que estavam no estrangeiro. A internet só começou em 95, mas nós tínhamos muitos contactos no técnico e não sei o quê, e havia pessoas, imensas pessoas com imensos problemas, e na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa também nos disseram, e no Porto também, houve pessoas do Porto que nos telefonaram também, que havia pessoas no estrangeiro completamente atrapalhadas com bolsas, que não recebiam tipo há 6 meses. E ela teve o azar de me dizer, eu disse António Granado, no Jornal Público, e ela disse-me assim, pois, se eles não têm dinheiro, porque não vão, se eles fossem trabalhar, não lhes faltava dinheiro. E eu escrevi exatamente o que ela me disse.
Aliás, o professor Zé Vitor Olhão disse isto, José, é isso mesmo que tu vais escrever. E eu escrevi. Deu uma bronca monumental. Monumental. Tipo, não sei quantos avisos esse Olga Martins te apanha-mata. Depois, passados 8 meses, a Olga Martins cometeu o outro erro, que é, eu telefonei para lá, as bolsas atrasaram-se outra vez, só estavam atrasadas para aí 2 ou 3 meses. E eu telefonei para lá e perguntei, eu queria falar com a doutora Olga Martins, António Bernardo do Público. Quando disseram António Bernardo do Público, eu senti a secretária com as garras de fora, ouviu-se aquele barulho das garras a saírem. Eu disse, não sei se a doutora está, não sei se está para si. Está bem, mas vejam lá se ela pode falar, as bolsas estão em atraso, há 2 meses de atraso no pagamento das bolsas. E ela veio ao telefone e disse assim, doutora, não quer falar consigo e diz que já lhe disse tudo o que tinha a dizer da última vez. E eu escrevi uma notícia. O doutor Olga Martins mandou dizer uma secretária que não sei o quê. Da última vez, Olga Martins disse, eles que vão trabalhar, se não sei e, portanto, ou seja, e depois, epílogo da história toda, eu quando fui para os Estados Unidos estudar jornalismo de ciência, fui entregar a minha bolsa, quando eu concorri às MIT, naquela altura ainda davam bolsas para mestrados, eu concorri e o Zé Vitor Milheiros disse, pá, tu nunca vais receber muito gestão das MIT. E tu esquece. E eu concorri na mesma e o que prova que é uma pessoa extremamente competente e uma pessoa, fiquei com imenso respeito sobre ela. Eu estava na bicha para entregar o coisa e a pessoa que estava à minha frente disse, então doutora Olga Martins, até à próxima. Eu nunca a tinha visto. Portanto, eu fiquei com a minha candidatura na frente da doutora Olga Martins. E ela ficou na candidatura completamente profissional, viu a candidatura atrás para a frente e disse, você não preencheu, você é jornalista, diz aqui que é jornalista do Público, o que é que vai fazer se tiver a bolsa? Então, peço licença sem vencimento, tem que ser, então tem que escrever aqui, isso assim não está bem preenchido. E ajudou-me a preencher tudo o que estava mal, muito obrigado, até à próxima voltada. E portanto foi absolutamente impecável e ela a conheceu. Público. Os cientistas escrevem com um público especializado, os jornalistas escrevem com um público generalista, têm de simplificar a linguagem. A estrutura das notícias é completamente diferente entre aquilo que os cientistas escrevem e aquilo que os jornalistas escrevem. Os jornalistas escrevem uma notícia, tem uma estrutura que se chama pirâmide invertida, que vocês, se calhar, no 8º ano, quando deram jornalismo, ou no 10º ano, lembram-se de falar sobre isto. A estrutura da pirâmide invertida diz que nós damos a notícia primeiro. O que é mais importante, damos primeiro. Portanto, um jornalista que contasse, eu às vezes faço este exercício quando ensino a escrever jornalismo aos alunos, um jornalista que contasse a história do Capuchinho Vermelho conta que, qual é a notícia da história do Capuchinho Vermelho? Vamos partir do princípio que é verdade. A notícia é, um caçador retirou da barriga do lobo uma idosa ainda viva. É a notícia. Quer dizer, agora do Capuchinho, não sei quem, vivia em casa da mãe, foi pela floresta. Quer dizer, a notícia é, há uma senhora idosa que saiu viva da barriga do lobo, depois de morto pelo caçador. Linguagem específica e linguagem normal. Esta questão da linguagem e do público para qual escrevemos estão intimamente ligados. Muitas vezes os cientistas ficam muito enervados com a simplificação da linguagem, mas eu não posso escrever mitocôndria. Se eu escrevo mitocôndria, matam-me, não é? Se quiser, mitocôndria num título é o fim. Mas já basta swap num título. Mas mitocôndria, não tem que dizer o que é uma mitocôndria. Não há outra maneira. Portanto, se é preciso fazer um título que se ajuste àquilo que as pessoas estão. E o título, e às vezes no livro, e às vezes é preciso explicar. Por exemplo, uma das coisas que nós tínhamos todos os anos, acontece o Prémio Nobel, os Prémios Nobel. Não é? O Prémio Nobel da Física, às vezes, vocês são cientistas, percebem mais da área do que eu, quer dizer, o Prémio Nobel da Química, às vezes a própria citação é incompreensível. É incompreensível. Eles dizem, venceu o Prémio Nobel da Física pela sua teoria do... E a pessoa diz, não fiquei a perceber nada. Nada. Eu não posso dizer isto. Ele ganhou o Prémio Nobel da Física por causa do... Não sei o quê, de interação. Os prótons, não sei o quê, núcleos do núcleo. E a pessoa fica na mesma. Diz assim, olha, não percebi nada disto. E depois tenta-se explicar cada vez melhor. A linguagem é muito importante. E às vezes há problemas de linguagem e às vezes essa simplificação de linguagem, os cientistas, por exemplo, dizem muitas vezes o que é errado, mas digamos também tem a ver com a forma como a comunidade científica vê, você pôs isso e os meus colegas agora vão gozar comigo. Porque dá a ideia que eu é que disse isso.
Mas quem escreve o artigo é o jornalista. Quer dizer, se está entre aspas, foi efetivamente o cientista que disse. Mas se eu faço uma simplificação, a culpa é minha e não do cientista. Mas há a ideia de dizer assim, pá, você pôs aí uma coisa, agora toda a gente vai dizer que fui eu que disse. Que fui eu que... E isso muitas vezes causa problemas. E depois há também outra questão que causa bastantes problemas, vocês com certeza já tiveram, que é a questão do controle da informação. Os cientistas estão habituados a controlar o seu artigo desde que sai de todas as fases, e quando um jornalista não o controla. Não é? O jornalista é controlado por outras coisas, já vamos falar sobre elas. São pelos seus próprios constrangimentos. Mas o peer review que os cientistas estão habituados não é o que acontece no jornalismo. O jornalista, no momento em que o cientista fala com o jornalista, perde o controle completo do artigo. Perde o controle completo. E isso às vezes não é bom. Quais são os principais constrangimentos dos jornalistas? O primeiro dos constrangimentos é o constrangimento das fontes, não é? Diz este autor que a relação entre as fontes e os jornalistas assemelha-se a uma dança. As fontes procuram acesso aos jornalistas e os jornalistas procuram acesso às fontes. Ainda que seja preciso dois para dançar no tango, quem controla normalmente são as fontes. Ao contrário do que pode parecer, os jornalistas controlam menos a informação do que parece. Os jornalistas controlam menos a informação do que parece. As fontes controlam muito mais a informação. Por isso é que os jornais estão cheios de informação de rotina. Os jogos de futebol, tudo. Fazer escolher no jornal de hoje, se calhar não encontrou uma única notícia que não tenha sido produzida para ser noticiada. Ou seja, os encontros da Assembleia da República, os conselhos de ministros, a deslocação do ministro não sei quantos, não sei aonde, a greve dos professores não sei quê, são tudo notícias, são tudo acontecimentos para serem noticiados. São acontecimentos, são preparados pelas fontes para serem noticiados. E muitas vezes a ciência compete com tudo isto, com esta panóplia, com esta enorme forma, estas enormes máquinas, não é? Por trás de cada ministro há uma máquina a produzir informação, por trás de cada secretário de Estado há uma máquina, por trás de cada ministério, por trás de cada hospital há máquinas, por trás de cada sindicato há máquinas a produzir notícias. E muitas vezes dizia, pá, mas eu tenho uma informação muito importante, uma descoberta científica. É pá, pode esperar, não é? Porque, atenção, hoje joga o Benfica, não é? E portanto, hoje joga o Benfica, hoje não porque joga o Benfica. Não é? E os jornalistas de ciência nas redações habituam-se a esta situação. Já vamos falar sobre isso um bocadinho. A maioria das notícias vêm de canais de rotina. Todas as notícias vêm de canais de rotina. Quase todas as notícias vêm de canais de rotina. E mesmo aquelas notícias que não nos parecem que vêm de canais de rotina, vêm sopradas por fontes. Vêm sopradas por fontes. Só para aí, parece que há um problema com os submarinos e o Paulo Portas. Sopra, não é? Parece que a RTP vai despedir não sei quantas pessoas. Ou seja, isto é separado por uma fonte. Não é? O jornalista não encalha-se. Às vezes, vou começar agora a esgravatar. Às vezes acontece. Mas a maioria das vezes não, o jornalista começa a esgravatar assim. Vamos ver que problemas é que há na Escola de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa. Vou agora começar a telefonar a pessoas. Não. Quer dizer, não é assim, alguém superou, diz assim, pá, atenção, parece que a Universidade do Porto vai fechar o curso de Engenharia Biomédica. Quer dizer, alguém superou para lá, algum tipo que sabe e quer que aquilo... Portanto, muitas vezes são controladas por canais de rotina. A ciência, e aí isto é muito importante, porque é que a ciência portuguesa não aparece nos jornais, ou não aparece tanto como devia, a ciência não aparece nos jornais, é que as revistas científicas profissionalizaram-se nos anos 90. Eu diria que foi nos anos 90 que as revistas científicas, final dos anos 80, princípio dos anos 90, as revistas científicas profissionalizaram-se completamente. E não sei se vocês têm noção que, agora não dá para fazer aqui assim um exercício, mas eu já sei tudo o que vai sair na Nature da próxima semana, que sai na próxima quinta. Eu já sei tudo o que lá está. Já vi a capa, já vi... Porquê? Porque já me deram, a Nature já me deu acesso a toda a revista da semana que vem. Eu sei tudo o que sai na Science amanhã, tudo. Já sei há uma semana atrás. Porquê? Porque eles mandaram o press release com tudo. Tem um sítio onde tem os press releases com tudo. Tudo. E depois as revistas científicas perceberam que, criando canais de rotina, criando máquinas, as grandes revistas científicas são as que fazem isso, criando um canal de rotina, às quartas-feiras temos Journal of the American Medical Association, à quinta-feira temos Nature, à quinta-feira temos
Nature e temos New England Journal of Medicine, à sexta temos Science, ao sábado temos Lancet, à segunda-feira temos o PNAS e à terça-feira temos já não sei o quê. Está tudo apanhado pelas principais revistas científicas. Aliás, há um artigo muito interessante, que se vocês, não sei se falo dele aqui, acho que não, terei esses slides. Há um artigo muito interessante de um cientista que estudou como é que eles controlam. Controlam de duas maneiras. Já falamos sobre isso. Controlam de duas maneiras. Uma delas é uma coisa que foi instituída por um senhor chamado Franz Ingelfinger, que era o editor do New England Journal of Medicine em 1969, e que disse: o New England Journal of Medicine não publicará qualquer investigação que antes tenha sido discutida pelos médicos. Ponto final. E, portanto, agarrou os cientistas pelos colarinhos e disse: vocês não falam sobre isto porque senão não o publicam no New England Journal of Medicine. E o que é que aconteceu? As outras revistas científicas fizeram o mesmo. E, portanto, agora, esta política, que se chama Ingelfinger Rule, vocês já com certeza tiveram uma coisa de non-disclosure, ou seja, não sei se nas revistas que publicam dizem não podem falar enquanto a revista não sair para a rua. Não é possível falar. E, portanto, isto controla os cientistas. E quanto aos jornalistas, criaram uma coisa que se chama embargo e que diz que, se vocês agora quiserem fazer a experiência, aliás, a esta hora é uma hora boa para fazer a experiência, não vão fazer porque não têm computadores aqui assim, mas a BBC, provavelmente às 6 da tarde, às horas que nós íamos começar daqui a pouco, às 6 da tarde a BBC publicará as notícias todas que tem de publicar da Science da manhã, porque o embargo cai exatamente às 18 horas TNG em todo o mundo, ao mesmo tempo. E se eu mando uma notícia para todo o mundo e digo a todos têm, mas só podem falar às 6 da tarde. Digamos, há uma espécie de os jornalistas controlam-se uns aos outros, dizem, pá, atenção que isto é uma notícia que pode ser importante. Não com todas elas, mas as principais notícias estão constantemente a sair. E, inclusivamente, quando se discute nas relações, por exemplo, eu tenho uma notícia sobre uma investigação da Escola de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto. E digo aos meus editores, é para uma história muito gira, que eles estão a fazer uma investigação, não sei o quê. E ele diz-me assim, primeira coisa que ele me diz, isso pode esperar para amanhã, não. É que hoje temos, não sei o quê, não sei, hoje. Gaspar disse que era sócio do Benfica, não sei se foi eu. Ou seja, ele dizia que isso pode esperar para amanhã. Mas se eu disser assim, não pode esperar para amanhã, porque, digamos, o embargo caiu agora, o embargo cai amanhã, é a Science, é uma coisa da Science, é a capa da Science, toda a gente vai trazer amanhã. Quer dizer, se nós não trouxermos amanhã, uma chatice. Toda a gente vai trazer esta história. Então depois de trouxer para amanhã, tem que ser. Não é? E é muito mais fácil, o embargo cria uma espécie de urgência artificial. Eu posso escrever hoje. Uma das coisas que as revistas, que as notícias de ciência mentem, não sei se vocês já repararam, dizem cientistas norte-americanos que revelam hoje. Hoje, isso é que era bom, não é? Quer dizer, o artigo está escrito há 9 meses, não é? O artigo está escrito há 9 meses. Qual hoje? Descobriram hoje novos planetas. Hoje. Quer dizer, o artigo está escrito há muito tempo, mas há aquela ideia do hoje, não é? Da atualidade, que é um valor notícia muito importante. Há um artigo deste senhor, já agora, este nome aqui, assim, se vocês procurarem este nome JAMA no Google Scholar, por exemplo, há um artigo muito interessante. Em 1991, o JAMA saía às sextas-feiras, o Journal of the American Medical Association. E em 1991 eles mudaram a revista para sair à quarta, porque eles assim saem antes do New England Journal of Medicine, são a primeira revista médica a sair na semana. Nesse ano, ele estudou um ano antes e um ano depois as referências ao JAMA no New York Times e aumentou 50% o número de referências ao JAMA, só por terem mudado de sexta para quarta-feira. Mas agora, quer dizer, é improvável, aliás ele diz isto, quer dizer, pode haver outros fatores, mas é improvável que os artigos do JAMA passassem a ser melhores, não é? Ou seja, são a mesma coisa, só que saem no outro dia, conseguem por outro lado, é um dia em que não sai mais nenhuma revista, o JAMA sai sozinho à quarta, é uma boa altura, e eles fizeram isso de propósito, fizeram uma antecipação de propósito, é um artigo escrito sobre ele, deste senhor, sobre este tema. Outro constrangimento muito importante que
que traz problemas à escrita de notícias de ciência é a questão da organização. A organização é muito importante porque se nós dizemos porque que agora será que o público não escreve sobre não sei o quê, sobre ensino superior? Então, embora foram despedidos os jornalistas que escreviam sobre o tema. O único jornalista que o público tinha que escrevia sobre a religião, que era o António Barujo, foi despedido. Foi despedido. Portanto, o público agora, artigos sobre religião no público, não há. Ainda ontem, na mesma aula, quer dizer, que eu acho, eu adoro, acho que com quem eu aprendo mais é com os meus ex-alunos. Ontem foi uma aluna minha que está a fazer estágio, para vocês verem como é que as coisas estão organizadas. Acho que não estou a fazer nenhuma inconfidência. Isto vai ficar público. Não estou a fazer nenhuma inconfidência. Aliás, até porque é público. Há uma aluna minha que está a fazer estágio no público e que está a fazer estágio, vai terminar agora, portanto, naquela altura tinha para aí um mês de estágio. E no dia em que o Bispo de Lisboa, o Bispo do Porto, é nomeado o Bispo de Lisboa e que vai ser nomeado cardeal, foi ela que fez o perfil. É uma coisa absolutamente impensável e inacreditável. Como é que uma pessoa de 20 anos lhe dão a tarefa de às 5 da tarde, que foi quando se soube, às 4 da tarde, escrever o perfil do próximo cardeal de Lisboa, uma pessoa que tem um mês de jornalismo. Porquê? Não há jornalistas. De religião, qualquer coisa serve, escreve-se uma coisa. O perfil está bem, mas tem grandes probabilidades. Ou seja, quando se entrega uma coisa destas, é uma coisa com muito pouca profundidade. Muito pouca profundidade, não tem coisa e tem grandes probabilidades de ter erros. Grandes probabilidades. Quais são as fontes de uma pessoa que está a fazer ainda estágio e que vai-se embora agora? Portanto, os estágios são 3 meses e depois vão para a rua. Quais são as possibilidades? A redução das redações é uma coisa muito importante. A luta por espaço, que também faz cair as notícias de ciência e faz cair outras notícias. Uma transferência do Ronaldo, ou uma transferência do Jorge Jesus, digamos, a novela Jorge Jesus fica ou não no Benfica, bate qualquer investigação científica. E a ciência normalmente perde. E diz esta autora, que é uma autora muito conhecida, tem um livro muito interessante sobre comunicação e ciência, diz a competição para a prioridade encoraja o foco nas breaking news. Breaking news é aconteceu isto, aconteceu isto, aconteceu isto. Aliás, vocês veem, os jornais estão cheios disto. Vocês pegam as edições online e dizem, não, mas agora, qual foi o último artigo? Decente, eu digo sempre a mesma coisa quando falo para colegas do ensino superior. Qual foi o último artigo decente que vocês viram escrito sobre ensino superior, sobre a política de ensino superior do ministro Nuno Crato? Nada. Parece que vai fechar 148 cursos. Bom, acabou estar. Quais são os custos? Não sabe. E pronto, igual caiu. Ou seja, não, vamos agora investigar vamos ver quais são os cursos para fechar. Vamos pegar na história, o Ministério não dá o nome dos cursos. Vou fazer as contas. Vou-me pôr agora, pego nas coisas todas e vou-me pôr a adivinhar. Eu tenho um curso de passo umas boas horas, se calhar uma semana. Não tenho tempo para pôr um jornalista uma semana. Porquê que ninguém publica o nome dos cursos? Agora estou à espera que o Ministério tenha de mão beijada o nome dos cursos. Não é? E portanto, ou seja, estas investigações demorem-se muitas vezes o retirar esta informação, os jornalistas não têm tempo de perseguir. Uma história comigo próprio. Eu não sei se vocês têm noção, mas no dia 8 de Abril, eu sei o dia de cor, no dia 8 de Abril, o reitor da Universidade Lusófona deu uma entrevista, o responsável da Universidade Lusófona, como é que ele se chama, administrador, deu uma entrevista ao Diário Económico, está publicada, onde a primeira pergunta nessa entrevista é assim: nos 398 processos de equivalências, primeira pergunta, nos 398 processos de equivalências, há mais políticos? Resposta do administrador: numa universidade que tem cursos de ciência política, de direito, não sei o quê, claro que haverá com certeza mais políticos. Pergunta do jornalista: podemos saber quem são? Resposta do administrador: eu vou dizer a resposta, isto que eu vou dizer é absolutamente verdade. Resposta do administrador: não posso dizer quem são, mas seguramente
são menos de uma centena. Eu não estou a brincar. Eu não estou a brincar. Ele disse isto. E eu li aquilo e perguntei ao Ministro Crato: posso ter lista? Até hoje. Até hoje. Eu ainda não tive a lista. Ele disse isto. Eu li com os meus olhos e já expliquei à assessora de imprensa do Ministro Crato que é exatamente por causa desta frase que eu estou à procura. É preciso ter uma lata brutal para dizer: deixa descansar. É pá, são menos de 100. Mas foi isto que ele disse, efetivamente. São menos de 100. Portanto, deixam descansar. Só há menos de 100 políticos com equivalência filosófica. Ok, isto tem a ver com a competição, com a história de competirem uns com os outros. Eu já falei disto brevemente, não é? Isto é uma jornalista do Washington Post que é entrevistada com um artigo científico e diz que é muito difícil ignorar um press release da Science ou da Nature. Já sabemos que o New York Times se fará e se não fizermos, às 10 da noite eu recebo uma coisa do meu editor a dizer: então, mas o New York Times tem isto na página 1, porque é que nós não fizemos nada? Portanto, há esta também pressão entre os pares. E depois a questão da audiência. Os jornalistas escrevem muitas vezes para a audiência a pressão de escrever notícias leves e que agradem à audiência, que isso também é uma coisa que está a acontecer cada vez mais. Ontem também tive revelações absolutamente extraordinárias. Estas não vou falar sobre elas, porque ficarão gravadas. Revelações absolutamente extraordinárias sobre revistas, órgãos de comunicação social que deixaram de publicar fotografias de pessoas feias. Portanto, a reportagem chega, a pessoa... vamos fazer uma reportagem sobre uma família, agora estou a inventar, mas é uma coisa muito semelhante a esta, vamos fazer uma reportagem sobre uma família que vive com o salário mínimo. A pessoa passa um mês a fazer uma reportagem com a família, quando a reportagem está terminada, é pá, espetacular, vamos fotografar a família. Fotografam a família e dizem: é pá, isto não vai ser, eles são feios. Não estou a brincar, estou a falar sério. Não é triste, mas eu estou a falar sério. Ok, já estou a falar mais, ainda tenho algumas coisas para dizer, não cheguei ao fim. A situação, este cartoon também ilustra muitas vezes aquilo que nós pensamos que se passa nos jornais, não é? Nos tabloides, então isto deve ser, não podemos publicar isto, está demasiado próximo da verdade, não é? É isto. Quais são os jornalistas? O que é que os jornalistas que entendem como valor? Nós no jornalismo falamos de valores de notícia, não é? Nós, cada vez que vemos um acontecimento, dizemos: isto tem um valor de notícia, aquele não tem. Nós olhamos e temos a sensação, não é? Quer dizer, eu leio esta entrevista do Ministro e um bocado, os olhos, não é? Aqueles desenhos animados, saltam várias vezes, mas menos de 100. Isto é uma notícia espetacular. Eu vou tentar sacar informações sobre esta coisa. Portanto, quais é que são os valores principais? Primeiro valor, quer dizer, quais são os valores noticiosos? Nós não fazemos, dizemos assim: deixa ver, esta tem impacto, não sei o quê, então pronto, vamos tratá-la. Impacto. Quanto mais pessoas tiverem impacto nisto, quer dizer, qualquer coisa que se escreva agora, nestes 2 dias, não é? Hoje e amanhã, qualquer coisa que se escreva sobre o anexo SS do IRS, não sei se já preencheram o IRS, atenção que o anexo SS é a coisa mais importante que vocês têm que preencher, e a declaração não fica bem sem o anexo SS. Se forem trabalhadores que entendem só tirar o informação, eu preenchi e agora acho que não devia ter preenchido, mas agora já está bem. Mas, portanto, o anexo SS é neste momento, qualquer coisa que escreva sobre o anexo SS tem milhares de partilhas no Facebook e de comentários, etc. Impacto. Frequência, ou seja, quando uma notícia começa a ser seguida, ela tem tendência a continuar a ser seguida. A questão da negatividade, não há dúvida nenhuma que é um fator, é um valor da notícia, não na ciência. Eu tenho, digamos assim, rarissimamente há notícias negativas na ciência, rarissimamente, aliás até ao contrário, as notícias de fraude raramente aparecem na ciência. A ciência é mais, muitas vezes, um fascínio pela descoberta, etc., a coisa nova, etc., etc. A negatividade, quando nós falamos em negatividade, falamos daquilo que é sai do comum. A Escola Superior de Biblioteca, quer dizer, como vocês sabem, não sei se alguma vez pegaram, na primeira página do Diário de Notícias, do primeiro Diário de Notícias de sempre, a primeira notícia que aparece,
Não é? Aparecia sempre naquela altura, 1865, aparecia sempre uma notícia que dizia: Suas Majestades passam bem em suas importantes saúdes. Isto já não se faz, não é? Sempre, não sei se alguma vez viram, eu por acaso não tenho esse recordo, tenho que trazer esse recordo, que às vezes falo disto e não tenho o recordo para mostrar. É uma coisa assim bocadinho: Suas Majestades passam bem em suas importantes saúdes. Sempre, sempre, em todos os diários de notícias. Sempre. Naquela altura, em todos os jornais diários. Era assim que se fazia. Agora, o que sai do comum dizer: a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade do Porto está a correr tudo bem. Não há notícia, não é? Ou seja, alguma coisa não está a correr mal. Há uma notícia. Não é? Porque sai da rotina. Não é? Aliás, há coisas que estão a correr muito mal e que já não são notícias. Afeganistão morrem todos os dias às dezenas, infelizmente. As questões de guerra, por exemplo, não é? Há guerras que continuam a morrer milhares de pessoas. Mas porquê? É rotina, entrou na rotina. Vai haver paz. Está bem, então é notícia. Ou seja, não é questão da negatividade, é mais a questão daquilo que sai da rotina. Aquilo que é inesperado, não é? Como é evidente, um tremor de terra, etc. Aquilo que é inesperado é notícia. Aquilo que não é ambíguo. As coisas ambíguas têm grande dificuldade em passar, por isso é que os jornalistas muitas vezes contam o mundo a preto e branco. Mas isto... então não dá. Vamos fazer uma notícia, uma das coisas também que é uma tendência agora horrível, além desta tendência de não pôr pessoas feias nas fotografias. Uma outra coisa que eu ontem também aprendi com os alunos é, digamos, a notícia feita, que é uma coisa que me perturba mesmo, por isso é que esta, digamos, vindo de um jornalista, eu cada vez estou mais desiludido com esta forma de fazer jornalismo, é um ângulo determinado, não é? O ângulo está determinado à partida. Aconteça o que acontecer, assim. É dos carecas que elas gostam mais. E pronto, acaba a conversa. Mas parece que não me interessa, eu vou buscar estudos que digam que é dos carecas que elas gostam mais. Vou entrevistar pessoas à rua, dizer: Você gosta dessa? Então não me interessa. Os estudantes universitários são burros. Os estudantes universitários são burros. Então eu vou agora para as portas de uma faculdade assim: quem era Fernando Magalhães? Fernando Magalhães era um navegador português que fez a volta ao 1419. Quem era o Fernando Magalhães? Até decidiu que diga assim: era jogador do Porto. Eu vou a mim, meu objeto. Vocês já viram isso? Eles não fazem só aquelas perguntas que são pedidos a responder a coisas completamente absurdas. Eles vão lá, fazem perguntas. A maioria das pessoas respondem bem. Quando se vai a uma coisa universitária e pergunta-se quem é essa Queiroz, a maioria das pessoas responde certo. Não é? Mas há de haver alguém que há de responder uma coisa completamente absurda. É essa que é aproveitada. O objetivo é ser que os estudantes universitários estão cada vez mais alunos. Peço desculpa. Personalização, digamos, é mais. As histórias que têm um elemento humano são mais importantes, não é? Às vezes exagera-se nesse elemento humano e explora-se esse elemento humano. As histórias que metem pessoas de elite. E nesta semana estive no Congresso de Comunicação de Ciência, que houve lá embaixo, que para o ano será no Porto, e cá virei com muito gosto, que durou 2 dias. As televisões só estiveram nos 7 minutos que o Ministro Carato teve na sala. O Ministro Carato foi lá 7 minutos. Foi fora de programa e tudo. Fora de programa, ou seja, ele não conseguiu ir à hora que estava previsto, portanto, a meio teve-se que se interromper uma sessão porque ele só tinha aquele tempo. Havia uma grande conferência em Lisboa e ele foi lá que não quis deixar de lá ir e não sei o quê. As televisões só estiveram a filmar o Congresso enquanto o Ministro lá esteve. Ele teve lá 7 minutos, disse umas coisas interessantes e depois foi-se embora. Quando há pessoas de elite é mais importante. A questão da proximidade, por isso é que quando morrem uma pessoa afogada num poço é uma notícia em Lisboa, em Francisco Espada assim, mas quando morrem 20 na China, na mesma circunstâncias, não é notícia. Não é? A questão da proximidade é muito importante. A questão da constância, nós estamos à espera que a notícia seja assim, e também a questão da continuidade. Bem, os tempos estão a mudar. E estes são os últimos slides. Eu estou a falar há tempo demais, eu distraio-me completamente. Peço desculpa. Também começamos um bocadinho mais tarde. Esta é a história, eu não sei se os jornais estão a morrer, mas não estou a gostar do rapaz que entrega os jornais, não é? E a verdade é que, apesar disto estar a acontecer, de todas estas caricaturas que eu fiz estarem efetivamente a acontecer, os tempos também estão a mudar no que diz respeito à forma do jornalismo funcionar. O jornalismo, por mais que os jornalistas queiram, deixou de ser uma palestra. Deixou de ser uma palestra. Basta ir
basta ir aos comentários dos jornais, basta ir aos comentários dos jornais para perceber que deixam de ser o jornalista a falar de alto, não é? E os outros a aceitarem tudo o que ele diz. As pessoas vão aos comentários, claro que há pessoas que vão lá aos comentários só para destruir, mas há pessoas que vão aos comentários para dizer coisas muito interessantes e vocês podiam ter ouvido não sei o que. Ainda hoje, por exemplo, há uma história que, muito interessante, quer dizer, que tem ali problemas de tratamento. Não sei se viram, há uma história que o público traz hoje na sua edição online, que eu sou absolutamente a favor da transparência e acho que o público fez muito bem. A única coisa que não faz bem ali é não ter ouvido os visados. Há uns tipos que foram gestores do metro e não sei o quê e agora foram completamente rebentados nesta comissão de análise da administração pública. Foram completamente chumbados pela comissão, não têm qualquer categoria, não têm pinta sequer para não sei o quê, toda a sua carreira profissional foi feita com base nas ligações de amigos e não sei o quê, quer dizer que deve ser verdade, mas eles publicam uma notícia sobre isso. São os 3 tipos que foram chumbados para já não sei para quê, exatamente. E portanto, há imensos comentários a pôr vários problemas, a colocar problemas aos jornalistas. Porquê é que vocês não falaram com eles? Porquê é que vocês não deram outra voz? Isto vocês deviam fazer não era só com estes, era com todos, porque todos os relatórios de todas as pessoas que foram chumbadas pelo... Como é que aquilo se chama? Não é Ciré? Como é que aquilo se chama? Sabem o que é? Aquela comissão que analisa, agora para se ter um cargo de diretor-geral, tem que ir a uma comissão. E todos os relatórios agora estão online, completos, os currículos das pessoas todas, etc. Porque é que foram chumbados, quais são as razões, não sei o quê. Esses tipos, inclusive, foram entrevistas. E nas entrevistas demonstraram um completo desprezo pelos trabalhos. Uma coisa muito violenta. Este relatório é uma coisa muito violenta. Mas, ou seja, as pessoas querem comentar. O papel dos jornalistas está a mudar, não há dúvida absolutamente nenhuma. Os leitores querem participar, tem a ver com isto que eu tenho estado a dizer. Os média, os social media, os Facebooks, os Twitters, etc., estão a transformar-se cada vez mais nos novos médias. É absolutamente necessário saber estar nessas redes sociais e, portanto, essas redes sociais, os jornais também têm cada vez mais dificuldade em controlá-las. Esta questão da participação, da distribuição é absolutamente fundamental para o sucesso. Se eu escrevo a minha notícia e a deixo no meu site e não a distribuo nas redes sociais, ela não tem impacto absolutamente nenhum, as pessoas estão nas redes sociais. Esta história dos leitores que querem participar, eu costumo contar sempre 2 histórias que me impressionaram, que as pessoas têm a ideia que os comentários dos leitores são lixo, a maioria das coisas não servem. Há coisas extremamente interessantes, Eu lembro-me de 2 casos. Um deles foi quando houve aquele grande acidente no aeroporto de Barajas, lembram-se que o avião ficou, portanto, morreram quase todas as pessoas, acho que morreram mesmo todas as pessoas, não é? 300 pessoas ou 280 pessoas, ou seja, uma brutalidade. E o primeiro telex que nós recebemos no público era um telex da France Press que dizia avião já não me lembro da companhia, avião da companhia não sei quê, sai da pista sai da pista H35 do aeroporto de Barajas e fica em chamas, não sei o que mais, bombeiros no local, uma coisa assim só. Era uma linha. E nós pusemos essa linha, que assinámos a AFP e pusemos essa linha. Primeiro comentário de um leitor. Que nós decidimos o que íamos fazer ao comentário, deixámos-lo lá. Não mexemos na notícia, mas deixámos lá o comentário. A pista H35 do aeroporto de Barajas tem uma orientação nordeste, sudeste, e só é utilizada em casos em que o vento está a mais de 47 nós. Segundo consigo perceber, o vento neste momento está a 12 nós no aeroporto de Barajas, pelo que não foi de certeza o acidente na pista H35. Sim, Sr. Comandante, não é? Eu assim, deixa, publicamos assim. Claro que depois aquilo foi corrigido. A AFP não viu este comentário. Mas a AFP, passado 2 telex lá à frente, mudou o nome da pista sem dizer que se tinha enganado. Na primeira coisa. Depois nós deixámos o comentário publicado exatamente como estava, não há nada a fazer. Não foi o caso, um dos casos mais mediáticos do público foi a história do Sócrates e da licenciatura de Sócrates. Como vocês sabem, a licenciatura ter sido feita um domingo foi descoberta por um leitor do Expresso. Uma certa altura que, pressionada
pela opinião pública, a Câmara da Covilhã resolveu publicar os diplomas, o diploma, a certidão de licenciatura que o Sócrates tinha entregue na Câmara da Covilhã em 1996, quando terminou a licenciatura. E entregava só a comunicação social tudo que ele tinha entregue. Tinha lá um caminho a dizer não sei quantos, não sei o quê, de 1997. Nós recebemos, o que é que fizemos? Publicámos no site. 20 e tal minutos depois de publicarmos, há um tipo que faz o seguinte comentário. Lamento, mas o código postal de 7 números só começou no dia 1 de abril de 1998, como podem ver no site, não sei quem, no CTT, pelo que esses documentos são falsos. A Câmara da Covilhã que os deu. E passado um bocadinho, inspirado com certeza por isso, 2 minutos depois houve outro tipo que disse assim, já agora, os números do telefone de 9 algarismos tinha no rodapé a coisa da Câmara da Universidade Independente. E ficámos por aí. Portanto, ou seja, a questão da inovação, os velhos média não estão lá. Apesar disto tudo, os velhos média não estão lá. Os velhos média continuam obcecados com os velhos média. Ou seja, os jornais estão preocupados com a edição de papel, muitas vezes. Eu vejo na minha redação, a malta está preocupada com o telejornal das 20 horas. E acabou. Mesmo o telejornal das 20 horas repita as notícias todas que deu no final da tarde. E acrescente mais umas coisas e faça uma outra montagem. Mas os jornalistas dificilmente compreendem a mudança. As redações faltam-lhes pessoas, visão, as soluções que estão a ser dadas são de curto termo, o jornalismo especializado, como o jornalismo de ciência, e não só, estão ameaçados, o jornalismo de saúde, o jornalismo de religião, etc. Talvez o económico não, devido aos tempos que temos, é dos únicos que não está, mas há muitos jornalismos especializados, o jornalismo de ambiente. O jornalismo de ambiente, não sei se vocês têm noção, mas o que tem acontecido nos últimos anos, tem desaparecido imensas secções de ciência e de ambiente de vários jornais. Em janeiro deste ano, podem encontrar essa referência no web, em janeiro deste ano, o New York Times resolveu acabar com todos os jornalistas de ambiente. Acabou com a secção de ambiente. O New York Times acabou com ela, acabou. E acabou logo 2 meses depois, em março, para aí, acabou com o blog, que era uma coisa chamada Green Blog, que era provavelmente o mais importante blog dos jornais norte-americanos falar sobre o ambiente, acabou com ele. O jornalismo está em grandes dificuldades. O que é que está a passar com o jornalismo de ciência? O jornalismo de ciência está a perder contacto com os laboratórios, as revistas científicas estão a dominar as notícias, a medicina e a saúde é o principal tema, as notícias de ciência não são sobre ciência, tenho muita pena, e isso é grave. As notícias de ciência são sobre a descoberta científica. Descobriu-se isto. Os cientistas estão sempre a descobrir coisas, mas sobre a ciência que se pratica no dia a dia não há nada. Não, os jornalistas não se deslocam. Se os jornalistas de ciências estão a desaparecer, as secções de ciências estão a fechar, a CNN fechou a sua secção de ciências no ano passado, o Chicago Tribune também, que tinha mais de 5 ou 6 jornalistas, também fechou, a CNN despediu-os mesmo. O Chicago Tribune acabou com a secção de ciências e eles ficaram lá, alguns. Os mais velhos foram-se embora, mas o CNN despediu-os todos, eram 6 ou 7, despediu-os todos. E o jornalismo de ciências está mais ou menos a morrer. Quais é que são as soluções possíveis para isto? E isto termina. Quais é que são as possíveis soluções? Eu acho que nesta situação em que está o jornalismo de ciência, claro que ainda continua a haver espaço para ciência nos jornais. Não estou a dizer que não existe. O espaço para fazer ciência nos jornais ainda existe. Mas, digamos, cabe-nos a nós, como investigadores, como cientistas, etc., fazer alguma coisa por isto. Uma das formas que tem sido utilizada, foi utilizada, por exemplo, na Grã-Bretanha e em outros países, são, de alguma forma, ajudas tradicionais do governo às secções de ciência, etc. Quer dizer, cá em Portugal já se tentou isso, não é? Não sei se têm noção, mas que eu acho que não resulta, muito sinceramente. Eu sou a favor de muitas coisas, sou a favor do ensino público, sou a favor do Serviço Nacional de Saúde, sou a favor de tudo isso. Tenho grandes dúvidas quando se enterra dinheiro em pequenos projetos. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que o Mariano Gago não fez bem foi o Mariano Gago, durante anos e anos, alimentou a secção de ciência da Lusa.
A LUSA tinha uma secção de ciência que era paga pelo Ministério da Ciência. Paga pelo Ministério da Ciência. Não sei se por isso, quer dizer, agora vou ser mesmo mal, não sei se por isso saíram tantas notícias sobre o que se fazia no Ministério da Ciência, mas a verdade é que era paga pelo Ministério da Ciência. Quando esse coronel foi tirado, acabou. Despediram-nos todos. Foram todos para a rua. A LUSA não tem um único jornalista a escrever sobre ciência. Ou seja, não houve nenhuma aporte durante aqueles tempos, ok. Até as notícias de ciência eram libertadas de forma gratuita para os jornais publicarem, mas aquilo acabou e as pessoas acabaram todas para a rua. Portanto, uma forma é ajudar os médicos profissionais. A outra forma é, não sei se vocês conhecem iniciativas como o Science Blogs.com, não é? Ou seja, os blogs de ciência, digamos, cabe-nos a cada um de nós fazermos alguma coisa por isso. Se eu gosto muito da área da biotecnologia, ou se gosto muito da área da conservação da natureza, ou se gosto muito da área da física quântica, eu posso começar a escrever um blog sobre esses temas. Posso escrever um blog sobre esses temas. Posso começar a divulgar esses temas. É claro que Falloway, em princípio, tem dificuldade em que esse blog tenha alguma tração e tenha... que ganhe tração e ganhe muita visibilidade, mas aos poucos há blogs em algumas áreas noutros países que são na área da ciência. Este Science Blogs é uma conjugação de blogs de ciência vindos de várias áreas, que é muito interessante. Uma das formas podem ser os blogs, mas a ciência propriamente dita, aquilo que é o dia-a-dia das instituições científicas, com cada vez mais dificuldade aparece nos jornais. Cada vez mais dificuldade. Principalmente porque esta decréscimo do número de pessoas que estão a trabalhar nas redações torna impossível este Congresso de Comunicação de Ciência, segunda e terça-feira. Não esteve lá nenhum jornalista de ciência. Nenhum jornalista de ciência. Nenhum jornalista. Viram alguma coisa nos jornais? Foram 2 dias. Juntou-se a comunidade toda. Pela primeira vez juntou-se a comunidade, que é uma comunidade bastante interessante, que vem de comunicar. Os comunicadores de ciência não são só os jornalistas, são também os investigadores que se interessam por esta área e são também todas as pessoas que fazem comunicação de ciência nas várias instituições científicas. Tiveram imensas pessoas do Porto, daqui da Universidade do Porto, do IBMC, digamos, aqueles que fazem a comunicação das instituições, não é? Mas jornalistas de ciência cobriram o acontecimento, não há nenhuma notícia, nenhum órgão de comunicação social. E aconteceram lá coisas muito interessantes. Aliás, houve artigos extremamente interessantes. Aliás, um dos mais interessantes até foi apresentado por uma aluna de, nem sei se mestrado, se de licenciatura, acho que mestrado aqui da Universidade do Porto, sobre os erros matemáticos nos jornais portugueses. Ela fez uma análise entre janeiro e março deste ano, do Expresso e do Sol. Estes erros de contas, de trocar bilhão por 1000 milhões e de fazer não sei o quê, de dizer que a porcentagem e os gráficos, não é, que não começam do zero, não é? E, portanto, começam com que se fosse 20%, parece que estão perto um do outro, mas não tem nada a ver perto um do outro, porque as escalas alteradas, etc. Todos estes tipos de erros matemáticos que aparecem, eu vi uma coisa muito interessante e dava de certeza para ter escrito uma coisa. Mas os jornalistas não têm tempo, ou seja, estão agarrados àquela breaking news que está a acontecer na relação, estão agarrados muitas vezes ao site. Então, eu espero, eu falei demais, perguntas, fazem favor. Peço desculpa, se calhar foi. Tenho dúvidas a queimar? Uma breaking question. Antes de mais, eu achei a sua apresentação muito interessante. Que tipo de formação é que deve ter um jornalista de ciência? Se deve ter alguma formação especial, alguma preparação especial, alguma característica especial, ou qualquer jornalista generalista de repente pode ser um jornalista de ciência? Eu acho que tem que gostar. Não é? Eu acho que tem que gostar. Como é que eu me tornei jornalista de ciência? Eu tornei-me jornalista de ciência. Eu fiz línguas e literaturas modernas. Sou de línguas e literaturas modernas. Português e inglês. E depois tive o azar, esta é a minha história, é mesmo assim, tive o azar de comecei a dar aulas no ensino secundário, era professor de português, e 6 meses depois de começar a dar aulas, chamaram para a tropa. E apanhei 17 meses de tropa. A fazer nada. Dar aulas de inglês e de português. E, nessa altura, como tinha pouco que fazer, inscrevi-me numa pós-graduação que a Católica tinha, chamada Ciências da Informação. E pronto, foi daí. E depois começou o público, e quando o público começou, o público chamou estagiários, eu entrei como estagiário para o público,
e eu tinha alguma apetência para escrever sobre coisas de ambiente e coisas de ciência. Coisas de ambiente principalmente, porque eu tenho, digamos assim, tive até entrar para o jornalismo, depois deixei, eu tenho uma, digamos, uma identidade secreta. Eu fui uma das 11 pessoas que assinou a escritura de formação de aquários. Eu fui daqueles que fui lá pôr o nome na escritura de formação, portanto eu pertencia a associações ecologistas e não sei o quê. E quando entrei para o público, uma das coisas que disseram, não vais perder, ou seja, estás completamente impedido de fazeres quaisquer militância e não sei o quê e tal. E eu até durante anos não escrevi sobre aquários, durante 5 anos não escrevia nada, só cada vez que era uma coisa de aquários eu dizia, não vou escrever, depois começam a dizer que a notícia é escrita porque eu pertencia a aquários e não sei o quê. E depois comecei, ou seja, tinha particular interesse para o ambiente e, portanto, quando fui à redação comecei a escrever sobre coisas de ambiente e fui para a secção de ciências trabalhar com o José Vítor Malheiros. O que acontece? A maioria dos jornalistas de ciência, eu diria que destes todos, digamos, 2 vêm da área da ciência e 3 vêm da área destes que existem. 3 vêm da área da ciência e 2 vêm da área das ciências da comunicação. A Teresa Vitorina é de ciências da comunicação da Nova, a Filomena Naves é para aí de sociologia, do ISCTE, e depois a Ana Gershenfeld é de matemática, a Sara Sá é de engenharia aeroespacial e o Nicolau Ferreira é de biologia. Portanto, ou seja, desde que a pessoa... A complementaridade pode ser esta. Por exemplo, o que acontece? Nós temos um mestrado lá na Nova, temos um mestrado em comunicação de ciência e temos um mestrado em jornalismo. E no mestrado em jornalismo às vezes aparecem... O Nicolau Ferreira fez um mestrado em jornalismo. Fez biologia, achou que devia aprender jornalismo e juntou. E eu acho que isso é a grande vantagem. Se há alguma vantagem de Bolonha, é a possibilidade de nós termos de fazer coisas completamente complementares. Claro que nunca nós saberemos tudo, ou seja, digamos, o Nicolau, sendo de biologia, sabe tanto de física quântica como eu, que sou de línguas e literaturas, percebe o que eu estou a dizer? Ou seja, muitas vezes somos obrigados a tocar em várias ciências. Acho que temos que ter alguma sensibilidade para o tema, acho que se pode aprender, acho que agora há hipótese de ter alguma formação, mas eu diria que as pessoas de ciências que se querem mudar para a área de comunicação têm que fazer qualquer coisa na área do jornalismo. Não é preciso fazer comunicação de ciência, mas têm que fazer qualquer coisa na área do jornalismo. E o contrário, eu também diria, não é? Pessoas na área do jornalismo, por exemplo, eu tenho uma aluna que está no público, que é a Romana, que fez Ciências da Comunicação e que escreve sobre saúde e que agora foi para a Faculdade de Medicina fazer um mestrado em Gestão da Saúde. Que eu acho extremamente importante, ou seja, primeiro, acho que é o ideal que os alunos façam. Acho que eu tenho uma posição, quando os meus alunos me perguntam o que é que devem fazer, eu digo sempre que saiam daqui o mais depressa possível e não voltem cá. Ou seja, não vale a pena repetir, fazer jornalismo e depois fazer mestrado em Ciências da Comunicação. Ou seja, acho que é muito mais interessante ir fazer um mestrado em Gestão da Saúde, como essa, por exemplo, está a fazer. Porquê? Quem lá está a fazer o mestrado? Primeiro é um extraterrestre no mestrado em Gestão da Saúde. Eles não queriam, achavam que ela se tinha enganado. Perguntaram-me na primeira aula, assim, mas você vem para aqui? Mas você é de jornalismo e vem para aqui? Porquê? Porque as primeiras fontes são, quer dizer, tem ali fontes, são colegas de curso, agora diretores clínicos, de hospitais, etc. Ou seja, isso é espetacular para um jornalista, não pode haver melhor. E depois é a questão de ir aprender uma área completamente nova. Fazer gestão. Eu gosto muito de desporto, vou fazer para a Faculdade de Nutricidade Humana qualquer coisa. Eu não sei qual é que será a melhor. Em todos os países são diferentes as formações. Por exemplo, eu tenho a sensação quando fiz a minha tese, por exemplo, na maioria, na Alemanha, eu acho que eu entrevistei vários jornalistas, todos eles, menos um, tinham doutoramento. Todos os jornalistas que escreviam sobre ciência da Alemanha. Doutoramento em ciência? Doutoramento em ciência, todos eles. Não havia ninguém com doutoramento sem coisa. Tipo física nuclear e coisas assim. Ou seja, eram mesmo pessoas que fizeram a sua carreira e depois enverdaram para o jornalismo, acabaram por ir fazer jornalismo. Portanto, depende também das áreas. Mas eu acho que não há nenhum impedimento. Acho que como cientista, aliás, alguns dos nossos mais eminentes cientistas, alguns dos nossos, não diria eminentes, mas alguns dos nossos cientistas importantes são excelentes a escrever, não é? E, portanto, o Rómulo de Carvalho é um bom exemplo, não é? Quer dizer, é um grande divulgador, também era um cientista, também escrevia livros, escrevia os nossos livros, eu pelo menos estudei pelos livros dele, na Ciências da Natureza e não sei o quê. Portanto, eu acho que, desde que a pessoa goste, eu acho que isso é que é importante. Agora, a pessoa ir para uma área do jornalismo que detesta, isso não, acho que não. Mais alguma questão?
Eu posso ter uma questão, então? Abordou em parte este assunto de uma certa pressão, se calhar mútua, entre quem faz ciência, ou as instituições de ciências e os jornalistas, para terem impacto nos mídias e depois serem conhecidos, não é? Até que ponto esta procura pela divulgação pode ser perigosa para a própria ciência? Eu não me parece que seja perigosa. Não me parece que seja perigosa. Acho que, digamos, acho que a única maneira que nós temos de... Acho que a ciência nos ajuda a ser melhores cidadãos, não é? Acho, sinceramente, acho que o método científico é algo que as pessoas devem conhecer. Acho que os cientistas têm essa obrigação, digamos assim. Claro que eu sei que há cientistas que veem isso como uma forma de se estarem a promover, não é? De se promoverem. É evidente que quando a pessoa começa a aparecer muitas vezes, torna-se uma figura pública, não é? Há algumas pessoas que são figuras públicas e que, portanto, depois aparecem vezes demais. Eu acho que algumas figuras públicas na área da ciência, se calhar, aparecem vezes demais. Mas eu acho que não é mau a pessoa aparecer. Por exemplo, quando foi a primeira avaliação dos centros de investigação, nós fizemos no público um trabalho que tinha não sei quantas páginas, na altura que se faziam trabalhos como deve ser tido, aí 8 páginas, e fomos falar de centros de investigação excelentes, muito bons, medíocres e maus. E a mim calhou um centro mau e calhou um centro excelente. E no centro excelente eu fui falar com o professor Arcélio Pato Carvalho ao Centro de Neurociências de Coimbra. E foi uma coisa do outro mundo, porque o professor Arcélio Pato Carvalho, de quem eu depois fiquei, não posso ser amigo, mas quem eu me dava muito bem, quando dei aulas em Coimbra, eu ia muitas vezes ao gabinete dele só para conversar e não sei o quê. A primeira coisa que ele me disse, ele sentou-se assim: António Garnaço, eu quero dizer uma coisa, eu estou a falar consigo, porque eu pude. Porque eu, há 12 anos que sou diretor, há 10 anos que sou diretor, coisa que nunca dei uma entrevista ao jornal. Os cientistas que falam para os jornais não têm mais nada que fazer. Se eles estivessem a fazer ciência, era o que eles... Agora, estarem a falar, eu acho que só desprestigia a ciência. Eu tinha essa ideia um bocado de coisa. Mas eu acho que, enquanto eu acho que não. Eu acho que é importante os cientistas terem a sua posição. Mas foi o seu editor que proibiu de escrever sobre a esperança, cura e não sei mais. Pode haver o perigo de uma certa utilização, não é? Sim, eu acho que, como eu disse, também me parece que às vezes há cientistas que falam demais. Muitas vezes às vezes aparecem, por exemplo, eu costumo contar essa história que é verdade, é verídica. Se eu quiser falar com o reitor, eu telefono para Aveiro. Telefonava, quando era a professora Helena Nazaré. Eu demorava 2 minutos a falar com a professora Helena Nazaré. 2 minutos. 2 minutos. Ela telefonava e dizia: professora não está, mas eu vou-lhe dar um telefonema a ela já lhe telefona. E ela telefonava, passava 2 minutos ou 5 minutos para Coimbra. Sr. reitor agora não, depois ele agora não está, esta semana também não. Pois, se você mandar um mail, pode ser que no dia 11 de junho ele tenha tempo. Não, é para amanhã, eu quero um comentário do reitor. Quer dizer, é para amanhã, o comentário é sobre uma coisa qualquer que o ministro Crato tinha dito, ou o ministro nessa altura não era o Crato, o gato. Ou seja, a pessoa disponibilizar-se é bom. Acho que também às vezes pode haver exagero, não é? Que é aqueles que falam, que a certa altura estão a falar sobre tudo e estão a falar um bocado ao lado das áreas que dominam. Isso já acontece, não é? Já não estou a falar do professor Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Já que ele comenta tudo, ele comenta o futebol, ele fala só a constituição da equipa, porque parece-me que ele não devia agora ter convocado, não é? Ele se calhar no domingo vai dizer que não concorda com o convocatório de Eu acho isso absurdo. Mas e há alguns cientistas que às vezes já estão a comentar um bocadinho, mas é porque muitas vezes a pessoa sabe que há uns cientistas que são certos. Percebe? Ou seja, é sempre, se eu quiser alguém para falar sobre medicina, quer dizer, se eu telefonar ao professor Sobrinho Simões, ele aparece, ele diz alguma coisa. E, portanto, eu telefono ao professor Sobrinho Simões, eu não tenho tempo. Telefono ao professor Sobrinho Simões. E às vezes ele não está a falar de câmara, porque é aquilo que já está a falar de uma coisa um bocado ao lado. Mas sim, pode acontecer. Mas eu acho que é importante falar. Ou seja, eu acho que se não aparecer a visão da ciência, eu acho que é pior. Acho que é pior. E às vezes os cientistas, quando não falam, acontece também às vezes que é os cientistas
Aconteceu já em vários casos, eu podia contar em imensos casos. Por exemplo, no caso do menino do Lapedo, lembram-se dessa história, não é? Eu escrevi sobre o menino do Lapedo. Aliás, eu escrevi uma vez, mas eu era o editor da secção quando isso aconteceu. E eu tinha pessoas assim, epá, António Bernardo, nós conhecemos há uns tempos, quer dizer, eu já vi o esqueleto, António Bernardo. E aquilo não é o cruzamento com o Neandertal. Mas queres falar sobre isso? Não. Eu não vou me pôr a inventar. Eu não vou pôr a inventar, mas há algum artigo. Não. Então, mas onde é que eu posso? Estou-lhe a dizer. Não é. Isso, os jornalistas não podem escrever sem fontes. Mesmo quando acontecem coisas que nós... Os jornalistas não conseguem escrever sem fontes. Há imensas coisas que eu sei. Não quer dizer que eu sei, quer dizer que alguém me diz assim, se eu não tiver uma fonte que me garanta, às vezes nem precisam de falar, mas precisam de mostrar um... Diz assim, olha, vamos lá este momento. Adeus. Nunca nos vimos. O jornalista protege a sua fonte, mas eu não posso escrever sem ter nada, sem ter ninguém dizer nada. Epá, mas não é. Depois, a certa altura, começaram a perder o medo, digamos, os críticos dessa teoria começaram a perder o medo e escreveram, depois chateei-os várias vezes, eles acabaram por escrever um artigo de opinião para o público. E depois, mas, ou seja, eu não consigo escrever sobre um tema que não tenho fontes a dizerem as coisas, ou seja, não posso pôr-me a inventar. Se eu conseguir dados, números, etc., alguém me passa um relatório, eu consigo, a partir desse relatório, escrever uma coisa. Mas quando não há esses dados, o jornalista está preso. E muitas vezes há notícias que não sabem dizer, os jornalistas não escrevem sobre o nosso... porque o jornalista está a pôr-se, digamos. Claro que muitas vezes os jornalistas servem para pôr balões de ensaio. Aliás, basta pegar todos os dias, não sei se vocês já repararam, digamos, o sítio privilegiado neste momento em Portugal vai ficar gravado, espera. Há sítios privilegiados para lançar balões de ensaio. Não é? Os jornais estão cheinhos de balões de ensaio. Cheinhos de balões de ensaio. Agora vamos dizer que vai haver uma taxa sobre pensionistas. Dispara-se. Não, ninguém disse. Isso é uma coisa que não vai haver. Ou seja, o jornalista muitas vezes serve este coisa, porque há uma fonte muito segura que diz não sei o quê. No outro dia, uma amiga, uma ex-jornalista do Público, contou, foi aqui assim há 4 ou 5 semanas atrás, contou o número de fontes anónimas o número de fontes anónimas do caderno principal do Expresso num sábado. Diferentes. Sabem quantas eram? 50. 50. E escreveu uma coisa sobre isso, escreveu um post sobre isso. 50. Diferentes. Numa notícia era um membro do Executivo, não sei o quê, no outro era porque um membro do Executivo tem medo de falar publicamente. Tem recados. Um membro do Conselho de Ministros contactado pelo Expresso. Ou seja, e isto aqui assim serve a desinformação muitas vezes, não é? E quando não há pessoas a contrariar, a dizer, olha, não é nada assim, eu não concordo com isso, isto é mesmo assim, e muitas vezes também devo dizer uma coisa, muitas vezes acontece também que todos nós temos interesses, os jornalistas também têm interesses, os cientistas também têm interesses, não é? Eu lembro que uma vez tive um problema com uma pessoa que já morreu, não é? Que foi com o professor António Xavier. Ele disse uma coisa publicamente que eu reproduzi ipsis verbis o que ele diz. Quer dizer, o Ministério da Ciência não tem dado o apoio suficiente aos centros de investigação. E ele depois escreveu uma carta ao público, telefonou-me e disse, você tirou as minhas palavras de contexto, que ele ficou com medo dos financiamentos, não é? Não tenho dúvida nenhuma. E, portanto, escreveu uma carta ao público, essa carta nós publicámos, aliás, eu tive 3 ou 4 telefonemas por causa dessa carta, pessoas a dizerem, vocês publicaram uma carta para quê? Eu acho que é uma maldade vocês terem publicado a carta. Ele dizia, a frase completa, e a frase completa era, nos tempos que correm, o Ministério da Ciência não tem dado não sei o que mais, ou seja, era exatamente igual, mas ele tentou fazer um desmentido com... Ou seja, se não aparecerem as fontes, é difícil os jornalistas fazerem notícias. É impossível. Diga. Ia fazer uma pergunta. Ia fazer um comentário.
que tem a ver um pouco com o objetivo pelo qual se divulga a ciência. Que um dos motivos, ou uma das finalidades, seria promover a literacia científica na comunidade. E gostava de saber a sua opinião, porque a sensação que eu tenho é que nem sempre isso acontece, precisamente porque se tiram realmente as grandes... estou a pensar, por exemplo, às vezes quando se cita uma notícia que saiu na Science ou na Nature ou outra qualquer, muitas vezes o que se consegue extrair daquela notícia para realmente chamar a atenção de quem vai ler, muitas vezes nem é sequer o cerne do artigo ou sequer a novidade daquele artigo. E, portanto, gostava de saber a sua opinião acerca desta forma de se comunicar ciência, que é algo que eu acho que é muito difícil de Sim, eu acho que nós estamos a comunicar, eu já disse, nós estamos a comunicar os resultados da ciência. E muitas vezes, deixe-me dizer também que as próprias revistas científicas, de vez em quando, distorcem, ou seja, a própria forma como fazem, por exemplo, quer dizer, a Nature e a Science, não sei se têm essa noção, mas eu posso dizer que só saem na Science e na Nature, sairão notícias sobre azevinho se for em dezembro, senão não saem notícias sobre azevinho. Você tem um estudo, se tem um estudo muito bom sobre o estado do azevinho em Portugal e na Península Ibérica, a altura ideal para mandar para a Nature não é em dezembro, é arranjar maneira de sair em dezembro. E aliás, eles fazem isso, o não sei o quê dos coelhinhos, o chocolate, a Páscoa, o não sei o quê, é em alturas específicas. Onde reparem nisso, a chegada da primavera, são as flores, o amor e o não sei o quê. As próprias revistas científicas já fazem essa própria gestão de forma a coisa. E eu acho que é verdade. Muitas vezes não há explicação da ciência, ou seja, do próprio processo. De como é que os cientistas chegaram ali, não é? É só, e muitas vezes é uma coisa muito rápida, e que não deu para perceber sequer o que é que foi feito, não foi acompanhado do cientista, etc, etc. Qual foi a última reportagem sobre ciência que leu no público? Reportagem sobre ciência. Eu já nem me lembro, talvez tenha sido uma da Teresa Firmino aqui há 4 meses atrás. Quer dizer, acompanhar cientistas, ir para o campo com eles, ver o que é que eles estão a fazer, etc, etc. E não publicar uma coisa, dizer, descobriram uma nova espécie. Ok. Isso acabou, é só aí. E muitas vezes eu acho também que essa, ou seja, acaba por não se explicar, digamos, as pessoas que leem não ficam com a ideia de como é que a ciência, como é que eles chegaram até lá. Não se chega a pôr as hipóteses, os cientistas pensaram nisto, mas depois pensaram, ou seja, escrever aquilo de forma a... Fica-se muitas vezes com a impressão que é tudo muito fácil e imediato. Exatamente. É uma ideia... Esta senhora que eu citava ali, assim, a Dorothy Nelkin, tem esta coisa, se chama Voilà View of Science. É voilà. Tadã! Então, ou seja, é assim, pronto, apareceu, como se aquilo fosse simples de aparecer, não é? Planetas extrassolares, como se fosse uma coisa facílima, ninguém explica. Aliás, uma vez o público publicou um artigo sobre isso, mas cada vez agora que se publica sobre planetas extrassolares, ainda nem sequer, ainda ontem o Pedro Russo estava a falar lá no Congresso, as quantidade de formas diferentes que eles agora têm, quer dizer, que eles não veem absolutamente nada. Planetas lá não se vêem, não é? As pessoas dizem, descobrem mais não sei quantos, como são altas casas, os binóculos. Não, aquilo é uma coisa complicadinha, tem imensos erros, e quando há erros brutais. Explicar como é que se veem os planetas extrasolares, não é? E agora estão a descobrir cada vez mais pequenos porque arranjaram formas diferentes de calcular a probabilidade dos planetas estarem ali, não é? Aquilo não é bem planeta, aquilo é uma probabilidade de um planeta estar lá. Muitíssimo obrigada. Obrigado.